Olá, meus irmãos, que alegria estarmos juntos em mais uma Palavra Encarnada, um momento em que nós, como Obra Lumen, meditamos no Evangelho do dia, nos alimentamos espiritualmente, fazemos um propósito de busca pela santidade e de vivência fraterna por meio desta verdade que nos une, nos liberta e nos salva. Sou Sandoval Matoso, seu professor de História, filho da luz, tá certo? E estamos juntos então neste sábado, no dia 2 de outubro, mergulhando então na vontade do Senhor Deus para nós. Para isso vamos clamar juntos a presença do Espírito de Deus, dizendo que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enche os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está no livro de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5 e o versículo 10. Evangelho então de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5 e 10. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é uma motivação que Cristo nos faz e uma revelação muito bonita. Ela surge, essa reflexão, a partir de uma lógica mundana, em que os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam: mestre, quem é o maior? Esse desejo, então, do ter, do poder e do prazer. Esse desejo de ser o número um, de estar nos status, de ser o top, de estar sempre em primeiro lugar, acompanha a humanidade desde a ruptura do ser humano com Deus por meio do pecado original. O pecado original, ele nada mais é do que justamente isso: eu querer ocupar o lugar de Deus, eu querer ser o maior. Eles perguntam quem é o maior no reino dos céus, já com uma ousadia não somente nessa terra. Então, a primeira reflexão que nós devemos fazer aqui é quantas vezes eu e você queremos tratar das coisas do céu com a lógica humana que temos. O céu é logo ali, mas o céu também é um mistério. O céu é um mistério que não nos cabe compreender, não nos cabe querer explicar, não nos cabe querer entender tudo. Eu não posso analisar o céu com essa lógica. Então a gente tem dois problemas aqui nesse questionamento dos discípulos. Primeiramente é um problema em que eles se perguntam quem é o maior, ou seja, quem é o maior, quem é o primeiro. E o segundo problema é que quem é o maior no reino dos céus, querendo trazer uma lógica frágil, pecadora, bem repleta de trevas que a gente reproduz aqui na Terra, num local que é justamente o paraíso, que a gente não tem como compreender e não tem como ter essa dimensão. E aí Jesus então, muito sabiamente, ele coloca uma criança no meio deles. Dentro dessa realidade judaica, dentro daquela cultura, se valorizava muito os mais velhos. Então a criança, ela realmente não tinha nenhuma importância ali. É interessante perceber como a criança vai mudando de feições e de papel social ao longo da história e ao longo dos tempos. Por exemplo, na Idade Média a criança era conhecida como um mini adulto. Então ela já praticava e já recebia ali todas aquelas formações e informações de um mundo adulto, que acabava tirando dela a capacidade de infância. Essa ideia de infância vai ser bem mais recente ao longo da história. E aí, mas independente dos períodos históricos, a criança sempre foi vista como um ser pequeno, um ser inferior, um ser que não sabe, um ser que precisa de cuidado, de ajuda, que não é levado muitas vezes a sério. Quando Cristo coloca essa criança no centro, ele diz: em verdade, olha só, em verdade, ou seja, eu vos digo, se vocês não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, vocês não entrarão no reino do céu. Não é agora mais nem questão de ser maior no reino dos céus, é de entrar. É de participar da glória. Para entrar no reino dos céus, para viver o céu, para viver o amor, para viver a plenitude do amor,
eu tenho que ter um coração de criança. Não é ser infantil como uma criança, mas é ser humilde. É renunciar o ter, o poder, o prazer, é perceber sim que como uma criança, já dizia a canção, eu preciso estar nos braços de Deus, eu preciso estar sob o cuidado de Deus, eu preciso estar sob a providência de Deus. E aí Cristo, ele é bem interessante porque ele coloca a criança no meio. Ele coloca a criança no meio e no meio dos discípulos. Estar no meio era um local do privilégio, era o local do ensino, era o local da fala, era o local do destaque, era o local da cátedra. E aí Cristo coloca a criança no meio e diz, essa é a lição, este é o lugar. A humildade deve vir em primeiro lugar. A humildade é a porta para o paraíso. E como eu aprendo a ser humilde estando com os humildes, como eu aprendo a ser pequeno estando com os pequenos. Ora, como é que eu vou aprender algo se eu não estou próximo, se eu não leio, se eu não tenho contato, se eu não interajo? Não tem como. Então, é preciso que eu e você possamos estar mais perto dos pequeninos de Deus, como vai dizer, né, o próprio São Francisco de Assis, dos pequeninos. Então, que a gente possa estar perto do Cristo abandonado, do Cristo sofredor, de preferência fisicamente, mas não, se eu não tiver como, que o meu coração esteja perto, que o meu coração esteja sensível, que essa criança, que esse abandonado esteja no centro do meu coração, no centro da minha vida. Eu preciso dessa verdade, eu preciso aprender assim, não com teorias, porque o nosso Deus não é um Deus de teoria. O nosso Deus, ele é um Deus que se encarna. E encarnando-se, ele nos revela a verdade. Ele nos revela o caminho para o céu, para o paraíso, para a santidade, para a felicidade. Ter um coração de criança. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. É o paradoxo, não só do nosso carisma, mas o paradoxo do cristianismo. Tá certo? É justamente sendo pequeno que eu serei grande. E eu me lembro demais do nosso amigo, nosso irmão João Vitor Salles, quando em um dos festivais de música do Lumen, um dos primeiros que eu peguei, 2008, 2009, o Ministério de Música do Elion fez uma canção muito bonita que dizia mais ou menos assim, e eu vou me ousar a cantar, né? É em mim. E assim eu vou te louvar, ó meu Senhor, se já me calo diante de ti, põe tua voz nessa canção, pra te louvar, ó meu Senhor, pequeno sou, mais grande serei, com a luz do teu coração. Olha que bonito. E assim eu vou te louvar, ó meu Senhor, se já me calo diante de ti, põe tua voz nessa canção, pra te louvar, ó meu Senhor, pequeno sou, mais grande serei, com a luz do teu coração. É quase um The Voice Lumen, não é mesmo? Atenção, Kyrios Dei! Mas é justamente isso que o Ministério do Elion cantava, né? Nos anos 2008, 2009, por aí, que a gente possa sim reconhecer pequeno como uma criança, mas saber que é assim que seremos grandes, não por nós mesmos, mas seremos grandes, né, no coração do Senhor. É isso que importa, essa é a nossa verdade. Então, Cristo, ele vai falar, né, quem recebe em meu nome uma dessas crianças é a mim que recebe. Então Cristo, ele continua vivo e ele também se encarna. Em Mateus 25 ele se encarna, mas em Mateus 18 ele também se encarna e diz: quem recebe essas crianças, quem cuida dessas crianças, quem ama essas crianças, e essas crianças, como eu falei, é uma metáfora dos pequeninos, né? É a mim que recebe. E aí o versículo 10 é falar: não desprezeis nenhum desses pequeninos. E quantas vezes o meu coração despreza na correria, no meu egoísmo, não é mesmo? Pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai. É isso que nós desejamos, ver a face de Deus. Então que a gente possa, nesse dia, nesse sábado, abrir o nosso olhar, abrir o nosso coração e, junto ao Ministério do Elion, né, junto ao coração de Jesus, cantar: meu olhar se constrange ao cruzar o teu, meu amor se constrange ao sentir o teu, mas feliz eu sou, usa-me, Senhor, tua luz brilhará forte pelo meu viver. Estamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor é nossa meta, Cristo é nossa luz.